Bem, desde 2009 eu já estudo a modalidade do secretariado remoto e também muito do home office. E eu tenho visto que a motivação é um dos itens mais importantes para quem quer entrar e ficar muito tempo dentro desta modalidade. Quem tem a motivação, e essa motivação for uma coisa muito forte, ela com certeza vai conseguir permanecer com mais força, com garra e com muita vontade. Então vamos lá? A vontade de entender um pouco mais o que motiva as pessoas sempre foi uma coisa muito interessante para mim. Você já se pegou pensando o que motiva essas pessoas que chegam em altos cargos ou que começam e levam a sua empresa a um grande sucesso? Muitos dizem que essas pessoas são motivadas, mas o que é motivação para você? O que é motivação para essas pessoas? Nosso foco principal são os profissionais de secretariado. A gente está muito focado nessa área, mas também os profissionais que querem empreender em assistente virtual e secretariado remoto. O que motiva essas pessoas? São profissionais que vão precisar ter muita competência, conhecimento e estar sempre atrás de novos clientes e soluções. O que será que vai motivar esse profissional a chegar ao seu ápice, ao seu melhor momento, a um profissional que vai ter muitos clientes e conseguir ter uma carreira estável? Hoje a gente sabe que não tem só meninas trabalhando como profissionais do secretariado remoto e assistente virtual. Os homens também estão entrando na carreira porque é uma carreira promissora. Eles também têm as suas próprias motivações. Pode-se pensar nessa modalidade como uma modalidade do futuro. Muita coisa ainda a gente vai conseguir entender, aprender e evoluir, a crescer. A tendência é que dentro de cada país, dentro das suas culturas, dentro das profissões ainda que vão ser desmembradas para funcionários que vão trabalhar na área em home office, muitas áreas ainda vão aparecer, a gente vai ter muitas possibilidades. Um profissional de secretariado, por exemplo, ele tem dentro da sua grade curricular e dentro da sua grade dos cursos, tanto de faculdade como curso técnico, a assessoria, que você pode usar para assessorar grandes profissionais, diretores, CEOs, presidentes, gerentes e empresas, A gente consegue auxiliar essas pessoas nessas empresas. Essa é uma questão muito importante, porque o que motivou essa pessoa a entrar numa faculdade para assessorar outros, Eu posso dizer das minhas expectativas em relação à profissão que eu escolhi, que foi o secretariado. Eu sempre gostei de assessorar, sempre gostei de estar ali muito próximo dos meus chefes, de participar de algumas decisões, de propor algumas soluções. Então, essa era uma motivação minha lá na área como profissional CLT dentro de uma empresa. As minhas motivações hoje dentro do secretariado remoto são outras, mas eu ainda tenho e vou à procura de novas motivações todos os dias. A minha pergunta para você sempre será: o que te motiva? Por que você está motivado a entrar nessa área? Eu posso dizer que dentro das minhas pesquisas, desde 2009 até agora, algumas pessoas entraram nessa área simplesmente porque queriam sair da área CLT, não aguentavam mais a pressão dos chefes, ou porque queriam cuidar dos filhos, ou porque queriam ter filhos, E queriam estar mais próximas da família, cuidar um pouco mais da saúde, sair de tudo que o trânsito e o mundo de negócios, o mundo em torno de uma carreira tem. Não que seja mais fácil estar trabalhando em home office ou dentro de uma carreira apenas virtual, nada disso, mas eram motivações daquele momento dentro da carreira de algumas pessoas e da minha própria carreira. Uma coisa muito importante é que, por mais que eu fale sobre motivação, eu vou dar muitos exemplos e vou falar até da minha própria experiência. Ninguém motiva ninguém. Motivação é uma coisa que você tem dentro de você e só você pode fazer algo a respeito. A minha pesquisa começou em 2009 e muito que eu li tinha a ver com a área de motivação. Eu comecei a pesquisar por sites no mundo inteiro
e descobri muita coisa. Se eu não descobri quem foi a primeira, eu cheguei bem perto dela, porque com certeza essa minha motivação em conhecer mais esse profissional e tudo que tinha a ver com ele, me fez ter mais vontade de entrar nessa categoria. A principal efeito disso tudo em mim foi que eu consegui começar a fazer várias pesquisas no Brasil inteiro e ser hoje, graças a muita coisa que eu compartilho, uma das referências do secretariado remoto no Brasil. Participo de muitas palestras. Em todas elas eu costumo falar muito sobre motivação, como e por que você está pretendendo entrar nesta carreira. As primeiras profissionais que começaram a trabalhar com o secretariado remoto na década de 90 foram nos Estados Unidos, e elas tinham as características que eu acabei de dizer. Mulheres com muita experiência, que já tinham trabalhado alguns anos como profissional de secretariado e estavam migrando para a área home office. Algumas porque tinham passado muito tempo cuidando da carreira e não cuidavam da vida pessoal. Outras porque já estavam beirando aos 40 e poucos anos e não tinham filhos e queriam ter. Outras porque deixavam suas crianças em casa e iam trabalhar e gostariam de ficar um pouco mais com sua família. Ainda encontrei histórias de mulheres que queriam cuidar um pouco mais da saúde ou que queriam parar um pouco para fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Então as motivações são diversas. Aqui no Brasil eu vejo que muita gente tem ido para a área home office porque acredita que seja uma área mais fácil de se trabalhar, e não é isso. A gente trabalha muito e tem que ter conhecimento e fazer muita pesquisa. Também vejo que muitas pessoas foram para essa área porque querem empreender e ter um pouco mais de qualidade de vida, o que eu acho essencial. Eu, particularmente, gosto muito desta motivação. Outra coisa importante é entender que a tecnologia, por exemplo, é tida como uma grande vilã do próximo século. A gente fala da inteligência artificial, porém, nós profissionais de secretariado remoto e assistente virtual estamos usando toda essa tecnologia a nosso favor. Pense nisso, se motivar, entender a tecnologia e ir à frente. Qual é a sua motivação? Eu trabalhei durante muito tempo na área como CLT, numa empresa privada. A minha motivação está dentro de tudo isso que eu te falei, mas ainda mais. Eu tive um problema com assédio moral, então eu realmente estava muito afim de sair da empresa onde eu estava e partir para uma nova coisa, um novo empreendimento ou até uma nova empresa. E essa minha pesquisa me levou ao secretariado remoto. Essa é uma modalidade que leva para uma união e não desunião. A gente pode fazer com que o secretariado remoto e empresas trabalhem em conjunto. Aquele profissional que está lá com algum outro que está fora da empresa, trabalhando em home office e prestando serviço. Uma coisa não tira o emprego da outra, né? A gente pode trabalhar todo mundo em equipe, digamos assim. Profissionais que estão trabalhando dentro das empresas não vão perder as suas cadeiras para nós que trabalhamos em home office. Isso, para mim, é um equívoco ser vendido desta forma. Eles têm a motivação e as empresas necessitam desse profissional lá. Nós temos a nossa motivação e também uma outra característica e uma outra visão do trabalho que pode ser usada também por essas empresas. Você que trabalha, você já recebeu algum e-mail ou atendeu algum telefonema fora do seu horário de trabalho? Claro que sim. Todos os profissionais, principalmente aqueles que trabalham como eu trabalhei como secretária, a gente já fez alguma coisa na nossa casa, no trânsito, indo de um local para o outro. De certa forma, isso já foi alguma experiência sua trabalhando como secretária remota. Pensa nisso. Eu mesmo já mandei documentos e um e-mail, já fiz ligações na minha própria casa quando trabalhava em CLT. Essa foi uma pequena experiência sua nessa nova modalidade. Minha motivação também é um pouco trabalhar no meu espaço tranquilamente. Eu começo às vezes a trabalhar às 6 horas da manhã, 7, 8 e vou até às 10 da noite durante algum período de muita demanda. Essa é uma motivação interessante, porque no outro dia, por exemplo, eu posso começar a trabalhar um pouco mais tarde ou até não abrir o meu home office para o trabalho, caso eu tenha combinado com as pessoas que eu presto serviço.
Então você tem essa liberdade, uma liberdade que também motiva e muito os profissionais a trabalharem desta forma. O home office tem maravilhas e também tem problemas. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso durante todo o nosso curso, em alguns outros módulos mais específicos. Mas eu fico com a liberdade do home office. Entender que trabalhar em home office você consegue ter um pouco mais de liberdade para muita coisa.